Amém, louvado seja o nosso Deus. Convido você a participar conosco desta hora da leitura desta palavra, de nós estaremos trazendo uma reflexão sobre um encontro transformador. Palavra muito simples, uma história de um homem que ao encontrar-se com Jesus, teve a sua vida completamente transformada e Deus o abençoou. O texto é em Atos capítulo 9, do versículo 1 ao versículo de número 9. Eu vou fazer a leitura desse texto da palavra de Deus para que você possa acompanhar. É a história de Saulo de Tarso, depois chamado de Paulo. É a mudança que Paulo teve ao ter um encontro com Deus. Atos capítulo 9, do versículo 1 ao versículo de número 9, a Bíblia diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como as mulheres, os levassem presos para Jerusalém. E seguindo ele a estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele respondeu: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegue. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. E os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, e não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, abrindo os olhos, nada podia ver, e guiando-o pela mão, levaram para Damasco. E esteve 3 dias sem ver, durante as quais nada comeu e nada bebeu. Um encontro transformador. Paulo, ele alimentava uma ira muito grande contra os cristãos. Paulo, ele tinha vontade, desejo de destruir a vida dos cristãos de tal maneira que ele dedicou-se. Não era uma coisa que ele dizia assim: essa é minha obrigação, eu vou fazer, então eu tenho que persegui-los. Não, de forma nenhuma. Saulo, ele dedicava-se a perseguir os cristãos. O desejo de Paulo era colocá-los nas prisões. O desejo de Paulo era fazê-lo com que eles fossem julgados, fazê-los com que eles fossem destruídos. O desejo de Paulo era fazer com que eles fossem mortos. Dentro do coração do Paulo havia ódio, havia ira, havia inveja, repugnação era o que Paulo sentia pelos cristãos. Mas por que tanta indiferença para com um povo que ele nem conhecia? Por que tanta indiferença por um povo que não fazia mal para ele? Como o apóstolo Saulo, muitos também vivem com esse mal dentro do coração. Isso leva as pessoas a fazerem muitas coisas. Coisas que levam essas pessoas a longe dos padrões normais de Deus. Leva eles a grandes brigas, a grandes confusões, a grandes desentendimentos. E até homicídios. Foi assim com os filhos de Adão e Eva. A inveja
dentro do coração daquele homem fez com que ele matasse o próprio irmão. E era assim a vida de Paulo. Só que ele estava prestes a ter um grande encontro. Paulo, ele não sabia o que esperava ele no dia de amanhã. Paulo estava prestes a ter uma grande experiência transformadora. Paulo, ele estava prestes a encontrar alguém que iria mudar completamente a sua vida. Saulo, ele estava prestes a ter um encontro que mudaria a forma dele viver por completo. E nós vamos aprender com esta história. Vamos aprender com esta palavra sobre este encontro transformador que você também pode experimentar. Este encontro transformador que também você pode viver, que também você pode ter. Primeira coisa que eu quero destacar é o caminho da esperança. O caminho da esperança. Saulo, em seu cavalo, nas ruas, nas estradas do seu tempo, perseguindo os cristãos, caminhava determinado a encontrar e aprender o maior número de cristãos. Ele estava determinado a destruir a vida destes cristãos. E essa história conta que ele está lá na estrada de indo para Damasco. E o objetivo dele continuava firme. Era o mesmo objetivo, não mudava nada. Prender e matar. E Paulo, ou Saulo, fazia isso com autorização da liderança dos judeus. Fazia isso com a autorização das autoridades da época, que deram documentos em suas mãos, autorizando a Saulo a fazer essas atrocidades. Saulo, ele tinha determinação para a destruição. Mas nesta estrada, ele iria ter uma experiência sobrenatural. Saulo, ele iria ter uma experiência transformadora. Saulo, ele iria ter uma experiência que iria mudar completamente a sua vida. Saulo, ele iria ter um encontro com uma luz. Com uma luz, mas tão intensa, diz a Bíblia. Com uma luz tão forte, diz a Bíblia, que derrubou aquele homem do cavalo e colocou ele no chão. E quando ele caiu no chão, uma voz chegava para ele e dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Uma voz saía daquela luz, dizendo: Saulo, o que é que está acontecendo com você? O que foi que eu fiz com você, Saulo? Uma voz que dizia: Saulo, por que você faz estas coisas? Por que você realiza estas coisas, Saulo? A voz que Saulo estava ouvindo era a voz de Jesus, era a voz do Filho de Deus, era a voz de alguém que amava aquele homem que perseguia os cristãos. E Saulo, trêmulo, e Saulo impactado, e Saulo lá dentro do seu coração, já sentindo algo dentro da sua vida, ele começou a experimentar o poder transformador de Jesus na vida do homem. Você já experimentou esse poder transformador na sua vida? Presta atenção no que eu estou dizendo e perguntando para você agora. Você já experimentou esse poder transformador de luz dos céus, da luz de Jesus, da luz de Deus na sua vida?
Você já experimentou ser iluminado por Deus? Ser iluminado de uma forma poderosa, de uma forma cheia da graça de Deus, cheia do poder de Deus? Você já experimentou esse poder transformador? Saulo, ele estava em um caminho de esperança, e ele pôde sentir ali o poder transformador, que falava para ele: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Mas só que eu quero destacar uma outra coisa, agora a mudança na vida de Saulo. Saulo, ele é transformado. Saulo, ao cair do cavalo, já não tem mais aquela pompa de alguém que estava perseguindo e de alguém que estava querendo matar as pessoas. Paulo agora está lá prostrado no chão. É assim que Deus gosta de encontrar o homem. Paulo está lá, depois da queda, prostrado no chão, e quando ouvia a voz: Saulo, Saulo, por que me persegue? Saulo, ele pergunta com a voz trêmula, diferente. Ele começa a olhar para aquela voz, a ouvir aquela voz, a olhar para os céus, mas aí ele ainda não enxergava nada, porque ele estava cego. E ele dizia assim: quem és tu, Senhor? O que é que está acontecendo comigo? Quem és tu que falas comigo? O que foi que tu fizeste, Senhor, comigo? Tu tiraste a minha visão, tu me jogaste no chão. Eu nunca passei por essa experiência antes. Quem é o Senhor? E Jesus diz para Paulo naquele dia: Saulo, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Meus queridos ouvintes da palavra de Deus, essa é uma das histórias mais lindas de experiências de transformação da igreja primitiva. Porque o desejo de Jesus, ainda hoje, é ter esse mesmo encontro que ele teve com Saulo há mais de 2000 anos atrás com você. O desejo de Jesus é ter este encontro que ele teve com aquele líder religioso ali na estrada de Damasco com você hoje. O desejo de Jesus é também chegar para você e dizer assim: eu sou Jesus, eu sou Jesus. Eu posso salvar a tua vida, eu posso mudar a tua vida, eu posso transformar a sua vida. Jesus, ele quer transformar a sua vida. Jesus, ele quer transformar os seus pensamentos. Jesus, ele quer transformar os seus medos. Jesus, ele quer você em um novo e vivo caminho. O caminho da salvação eterna. Mesmo que Saulo entrou naquela estrada indo para a cidade de Damasco, o caminho da salvação eterna. Você já está andando neste caminho para a salvação eterna? Não, pastor, não estou. Isso é novo para mim. Eu te convido hoje a ter este encontro maravilhoso com Jesus, e começar a partir de agora a andar no caminho da salvação eterna. Caminhe para a salvação de Deus, caminhe na salvação de Jesus, caminhe na graça de Jesus na sua vida. E o terceiro e a última reflexão que eu queria fazer desta noite, com essa história tão maravilhosa, que depois do seu encontro com Cristo, o apóstolo Saulo é enviado para ser discipulado. Após a experiência da luz, ele deve ter saído dali cheio de dúvidas. Saulo se encontrava cego, ele não enxergava nada, e foi orientado pelo Senhor a levantar-se e ir até a cidade de Damasco.
a sair daquele lugar, se levantar e ir até a cidade de Damasco. E assim foi feito. Os homens que estavam com ele conduziram Saulo até a cidade de Damasco. Passou 3 dias sem comer e nem beber, jejuando. Uns dizem que porque Saulo era religioso. Outros dizem que já era porque era o início do seu grande ministério, o ministério transformador, o ministério que iria ficar para sempre na história do cristianismo. Então, Saulo ele começou a jejuar. Mas o que importa é que, do mesmo jeito que Paulo teve a vida transformada, que ele experimentou essa mudança de vida, depois, apóstolo Paulo, eu queria dizer para você também que depois que um homem tem um encontro com Deus, ele precisa ser orientado de como será a sua vida daqui para frente. O homem, quando tem um encontro com Deus, ele será orientado a como ele andar na presença do Senhor. Ele vai aprender aquilo que ele deve fazer. E com Saulo também não foi diferente. Isso dentro do cristianismo nós chamamos de ser discipulado. E Saulo ele encontrou um homem que discipulou a sua vida. Esse homem se chamava Ananias. Ananias foi o discipulador de Paulo, que ajudou ele a aprender como ele deveria andar, agora transformado por Jesus. Agora completamente transformado por Jesus. E se você está aí no seu lugar dizendo assim: pastor, eu quero aceitar este Jesus, o que é que eu faço? Assim vai acontecer com você também. Você será orientado por alguém a como caminhar na fé, a como andar na fé. E mais uma vez eu te convido, se o seu desejo é colocar a sua vida diante de Deus, para ser dirigida por Ele, ter um encontro salvador com Cristo, quer fazer isso agora? Abre o teu coração. Deixa Jesus Cristo entrar. Nós vamos te ajudar a caminhar na fé. E caminhar na fé é você viver uma vida completamente transformada pelo Senhor e transformada pela graça do Senhor. Disse para você que essa mensagem é uma mensagem muito simples, porém uma mensagem muito poderosa. Uma mensagem que pode mudar a sua vida e a vida de muitas pessoas que assim abrirem os seus corações e entenderem que este é o caminho da verdade e que aqui não existe nenhuma mentira. E eu quero concluir esta palavra. Concluir dizendo para você que nessa história tão linda, que nessa história tão maravilhosa, nessa história tão especial da conversão do apóstolo Paulo, ele tem um encontro com o seu discipulador Ananias, que os ensina os primeiros passos. E Deus devolve a sua visão. Saulo, ele enxerga de novo. E começa o grande, poderoso e próspero ministério cristão. Paulo, ele começa a pregar o evangelho da salvação. E muitos, através do seu testemunho, muitas igrejas pelas cidades surgiam pela sua pregação. Paulo, ele foi um grande missionário transformador de todos os tempos. E hoje as suas mensagens ainda chegam até o nosso coração. Nós ainda somos alcançados, nós ainda experimentamos, nós ainda vivemos essa mudança de transformação na vida dos homens com a história do apóstolo Paulo. Hoje é o dia que Deus separou para transformar a sua vida também. Hoje foi um dia que Deus separou para dizer para você: hoje você pode ter a sua vida transformada. Hoje eu posso ter um encontro transformador contigo. Porque Jesus, Ele te ama. E quer ter este encontro com você hoje, agora. Jesus Cristo, Ele quer ter este encontro com você hoje, agora. Então não deixe para amanhã. Viva essa experiência sobrenatural que vai mudar todo o rumo da sua história.
Que Deus abençoe você, em nome de Jesus. Amém?